Gente, estou trazendo aqui um vídeo da SPN Brasil depois da grande vitória do Mengão no Maracanã ontem por 4-0 sobre o Bolívar. O Flamengo está próximo de se classificar, só falta mais um jogo, ele só depende dele agora. E vamos ver o que a mídia está falando depois dessa grande vitória. 4-0 sobre o Bolívar para espantar toda a Urucubaca. Né? Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson, que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birne, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Conmebol Libertadores. Você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo. Uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, que está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que o 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, é um exigente torcedor do Flamengo que há muito tempo vinha falando algo como esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians era um Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha. Você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0. Condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade. Passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói o placar. Alguns até no primeiro tempo poderiam achar que o placar ficou um pouco elástico, porque o Bolívar chegou, mas não. O Flamengo finalizou com eficiência. É isso que dele se espera. Então, são muitos pontos que você olha e fala, esse Flamengo, enfim, evoluiu, que a torcida, a exigente torcida, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou, muito compacto. A gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birne que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores. E com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada, está classificado. Talvez com uma combinação, o Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Parece que o Flamengo finalmente estreou na Libertadores, Berner. Estreou com o Tite achando um posicionamento ali para o Gerson, que onde ele melhor jogou com a camisa do Flamengo esse ano. Foi o melhor Gerson do ano até agora. Foi a melhor atuação do Gerson. Vale lembrar que o Tite jogar com um atleta mais construtor, é um meia pelo lado, uma coisa muito antiga. O Corinthians jogou com o Jadson, exatamente jogando pela direita e Renato Augusto por dentro. Fala, André. É o quarto meia que ele utiliza há muito tempo, fala sobre há muito tempo.
E só poderia ser o Gerson nesse elenco, né? Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta, consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaço até vezes chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé na bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa, é um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta. São times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos. E o Tite tem que reconfigurar essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, sim, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Bini, até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético. E para mim, ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla, ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Birner, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui. Eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar. E saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins. E quando competia, parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês, com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito. Eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time não quisesse. Hoje não. Hoje não. Hoje tá. Tô afim não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir.
Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então, os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito do Flamengo, do Tite, e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira. E a resposta foi essa, um jogo melhor hoje do que foi o do sábado, o que talvez seja uma tendência, né, de uma equipe que está começando a se acertar. E é interessante, né, que boa parte dessa intensidade, dessa imprevisibilidade vem desse jogador aí que está fazendo o cruzamento do Everton, que ficou alguns jogos fora, voltou no Chile ainda um pouco sem ritmo, mas na era Tite é um jogador transformado, né? É impressionante como ele buscou o seu melhor nível, é o nível do qual ele vinha distante havia algum tempo. Então, ele podendo ter um jogador de mais construção de um lado e ter essa característica do Everton de um outro, vai ajudar muito. E acho que essa compreensão de que o De La Cruz precisa, como disse o Birner, ver mais o jogo de frente, ter mais essa capacidade de distribuir. E o De La Cruz hoje ele é destacadamente o melhor jogador do Flamengo. Ele é o cara que, se o time vai mais ou menos, ele vai mal, e se o time vai bem, ele vai bem, aliás, e se o time vai bem, ele vai muito bem. Ele é um incômodo constante para o adversário. É isso. Então, assim, você não vai vê-lo nas estatísticas de gol e assistências com aquela frequência, mas olha para o De La Cruz que você vai entender o jogo do Flamengo, né? Então, se o time ajudar, ele vai conseguir se destacar ainda mais. Porque o cenário do Flamengo desandar e trocar o técnico é bom para quem? É bom para os jogadores, que vão ter que adaptar a outro método Chega e também, hein? mais Até uma quando vai vez isso, e de novo. Não é. É bom para o clube que vai pagar mais uma rescisão e não é uma rescisão qualquer. Não é bom para ninguém, Bertozzi. Não é bom para ninguém. Então, acho que nessas horas, assim, se os jogadores se comunicaram, se os jogadores tentaram achar soluções, se a comissão técnica conseguiu trazer algo de diferente, não importa, né? O que importa é que o Flamengo fez 2 jogos de nível mais próximo, ainda não no nível que esse time pode alcançar, Sim. mas dando sinais de que a barra desse time ainda é muito alta e que pode ser alcançada, né? O De La Cruz joga numa zona do campo onde as marcações não são tão intensas. Exato. Ao lado do primeiro volante. E é onde ele rende mais, porque ele é extraordinário com, não uma facilidade, mas numa zona onde joga o Arrascaeta, é muito mais... A pancada é um pouco mais forte. E o primeiro volante também sabe construir do Flamengo. E né? então as coisas Ajuda também. facilitam imensamente para ele e para o time. Quando ele é adiantado, ele vai para uma zona que talvez não seja melhor para ele jogar. E o Tite já testou isso e já viu que não funciona assim tão bem. Adiantado na vaga do Arrascaeta, um pouco mais adiante. Aí pode ser o Lohan. Quando eu vejo times do Tite com 2 pontas, eu estranho. Eu também. O Tite é o treinador de 1 ponta e 1 meia, pelos lados. Então, assim, Gerson e Cebolinha faz sentido a tudo que o Tite fez da carreira dele até hoje. Os títulos que ele ganhou. Com exceção a Copa do Vinícius Júnior e Rafinha, né? Na Copa do Mundo, ele caminhava para o 4º jogador de meio de campo, mas aí teve o Vinícius numa ascensão incrível, e ele se rendeu, porque era muito difícil colocar o Vinícius no banco. Mas a ideia era o 4º homem no meio de campo.
E agora, com a volta do Gerson, ele traz o Gerson para o lado direito, o Gerson está aqui na jogada. O que o Gerson vai ter que desenvolver é que sem a bola ele tem que jogar também. Ele tem que ser um jogador mais ativo, frequente, com mais retornos, ajudar o Varela. Aí ele vai ser excepcional. Aí ele é um jogador que começa até a se mostrar para o treinador da seleção brasileira como uma possibilidade, sem a bola. Esse é o grande problema do Gerson. Com a bola é excepcional. Sem a bola, às vezes ele fica devendo. Sim. Se ele conseguir equilibrar isso, aí ele é um jogador extraordinário. Depende dele. Agora, pelo lado, ele não é um ponta, mas ele atua no lado, primeiro no gol. Ele vem por dentro, bola da esquerda, todo time, qualquer um vai fazer isso. Sim. Vai todo mundo para o lado da bola, Cebolinha, a bola cai no Gerson, ele está muito bem posicionado. Jogada de gol, que ele levanta a cabeça e põe a bola onde ele quer. É isso que o Tite deseja. Gerson, De La Cruz, Arrascaeta é um trio de meias com toques muito curtos. É um time que fica poderoso. É isso aí, nação. Mais um vídeo aí para vocês. O Flamengo tem mudado de postura, né? As suas atitudes. O time vem melhorando. Esperamos que continue assim, porque o time ainda tem muito que evoluir. Eu acho o time ainda meio desorganizado. O Flamengo ele não constrói com organização. E eu acho que quando isso encaixar, a tendência vai ser melhorar mais ainda. É isso aí então, até o próximo vídeo.